Seja bem-vindo ao melhor canal de delivery do Brasil e vamos começar uma websérie sobre a jornada do cliente do delivery. Algo inédito que ninguém nunca fez aqui para tentar trazer para você os insights poderosos de como performar dentro de qualquer marketplace de delivery focando na experiência do seu cliente. Todo mundo tem um grande problema. Entra ali 100 vendas, 200, 300 vendas que seja e normalmente, se você está iniciando, 100% ou 90% desses clientes, depois de 90 dias, ainda são clientes novos. E qual que é o grande problema? Muitos de vocês não conseguem reter esse cliente, manter ele dentro da sua base. E o que acontece? Você cada vez tem que investir muito mais e você não sabe se esse cliente vai se transformar no cliente recorrente. E caso você encontre o problema, como recuperar esse cliente que não teve uma experiência de recorrência? Porque o cliente novo é meio que óbvio, né? Mas o recorrente e o recuperado tem uma estratégia totalmente diferente. E dentro dessa websérie, nós vamos trazer para você cada detalhe dentro do nosso entendimento, para você aqui do YouTube transformar o seu delivery em 2026. É para fazer agora, para aplicar em 2025, para ter um grande resultado em 2026. Bora comigo! Um grande problema comum aqui nas mais de 350, 400 lojas que a gente tem acompanhado mensalmente dentro das nossas consultorias, tá? Quando você tem uma verba de investimento em campanhas, é uma verba de marketing. Isso tem que ser considerado como uma verba de marketing. E você pode ter 5, 7, 10 mil de verba. Qual que é o problema muito comum, principalmente daqueles que não têm uma marca forte? Você investe ali, vamos colocar 10 mil por mês, e você está faturando 100 mil. Que seja 10% em cupons, promoções e frete. Porém, esse investimento passa 1, passa 2, passa 3 meses, e você continua faturando 100 mil. Ou seja, você tira do seu bolso 10 mil por mês, e no segundo mês não avança. No terceiro mês também não avança. Isso é muito mais comum do que parece. E qual que é o grande problema disso? É um investimento infinito se você não encontrar, você não achar uma forma de estancar esse problema. É um balde furado. E aí você vai perdendo 10 mil todos os meses. Isso é tão comum, mas tão comum que você não acredita. E talvez o seu negócio esteja passando por isso. Então, o que eu quero trazer aqui? Alguns insights para você entender como que o cliente vai se comportar dentro dessa jornada, se ele for novo, se ele for recorrente ou se ele for um cliente recuperado, porque mais do que o investimento é o processo e o serviço que determina se você vai ter um maior lucro ou não dentro da jornada. E cada cliente tem uma peculiaridade de como você vai fazer isso. Vou trazer alguns pontos importantes para você refletir. Bom, eu fiz uma colinha porque é tanta informação e essa websérie vai ficar bem completa que eu tenho alguns pontos para você refletir. O primeiro deles, qual que é o conceito de cliente novo, cliente recorrente e cliente recuperado? Você vai descobrir aqui. Segundo ponto, quais são as métricas que você precisa acompanhar? Como CAC, LTV, taxa de recompra e ROI. Vou trazer um pouquinho de insights para vocês sobre isso também, de cada um desses pontos. Terceiro, quando investir em aquisição e quando investir em retenção. Esse é um linear também bem interessante para você saber se você está jogando dinheiro fora ou não. Quarto ponto, estratégias práticas para cada tipo de cliente. Você sabe hoje o que fazer em cada uma dessas etapas? Porque se você repete o investimento sem mudar o resultado, é porque você já está investindo errado. E último ponto, no final, vou trazer para vocês alguns cases reais de como a gente tem trabalhado isso aqui dentro das plataformas. Combinado? Bora para esse vídeo trazendo primeira coisa, qual o conceito de cliente novo, cliente recuperado e cliente recorrente? Cliente novo é aquele que nunca comprou na sua loja, que nunca teve experiência na sua loja, ele vai realizar a primeira transação, a primeira compra pela primeira vez. Ele é novo, exatamente isso. Não tem muito o que pensar sobre isso não. Alguns pontos importantes sobre o cliente novo. Por onde que vem? Esse cliente novo vem por pesquisa. Eu sou uma marca forte, pediam muito delivery e estão buscando lá em cima, naquela abazinha de buscar o nome da minha empresa. Será que vem por lá? Saiba que lá nessa pesquisa é onde o iFood mais valoriza para ranqueamento. Uma empresa que tem muita busca, eles entendem que essa empresa é importante para o algoritmo e ele quer facilitar essa jornada de compra. Segundo, ele está vindo por ranqueamento. Será que eu estou aparecendo bem na plataforma? Se eu sou uma unidade de negócio nova, dificilmente. Porque os negócios novos, eles não têm muita visibilidade. Antigamente, era totalmente diferente. Há uns 5 anos atrás, o novo tinha destaque, ia para o topo do cardápio. Por quê? Todos os aplicativos gostariam que ele vendesse imediatamente e gostasse da experiência. Só que ao longo do tempo tiveram muitos problemas, porque o novo não sabia operar. Como ele é muito novo, ele não tinha musculatura, entendimento, discernimento sobre a trilha do delivery, que é produto, embalagem e entrega, para satisfazer o cliente.
Se ele viesse com muita demanda por causa desse ranqueamento, ele tinha vários cancelamentos e vários problemas. Hoje mudou. Hoje o algoritmo ele deixa você apresentar o seu produto e serviço de uma forma ponderada. E à medida que você vai mostrando que tem capacidade, você vai ganhando mais ranqueamento. Esse cliente novo, ele sempre vai ser para você uma prioridade. Nunca, em hipótese nenhuma, nenhuma empresa para de fazer aquisição de clientes novos, de pessoas que não conhecem sua marca. Inclusive, as plataformas são uma excelente vitrine. Se você tem uma loja offline, tem um salão, estar presente nas plataformas digitais, como o iFood, por exemplo, vai te dar mais ranqueamento, vai te dar mais visibilidade, na verdade. E essa visibilidade cruzada, onde ele vê a loja na rua, ele vê um tráfego, ele vê um panfleto, ele vê um outdoor, ele ouve no rádio, isso tudo gera para você maior conquista de clientes novos. E isso é crucial. Então, cliente novo, qual que é o conceito? É aquele que nunca comprou na sua empresa e aquele que você nunca vai parar de buscar. Porque dentro da jornada, ele é o primeiro degrau de sucesso de um delivery, onde ele vai ter a primeira experiência. Eu sempre comparo um relacionamento a um namoro. Você primeiro convida a moça para sair. Segundo, ela aceita sair. Pronto, esse é o primeiro ponto de contato onde você tem a oportunidade de apresentar o seu produto e serviço. Será que vale a pena o segundo encontro? Vamos falar agora sobre isso. Como que funciona a partir do segundo encontro? Eu posso considerar só como 2 encontros recorrentes? Será? Segundo conceito importantíssimo, cliente recorrente. Rafael, o cliente que veio 2 vezes na minha unidade e fez uma compra, eu posso considerar esse cara recorrente? Bom, aí vem o entendimento prático da minha experiência, tá? Eu não considero clientes de segunda compra como clientes recorrentes, pelo simples motivo. Se você utilizar as nossas estratégias, você vai gerar um grande benefício, uma grande atração na primeira compra, que possivelmente na segunda nós vamos tentar minimizar isso. Ou seja, para conseguir o primeiro encontro, a gente tem que se preparar muito e tem que ter uma abordagem às vezes longa, né? Pra vocês terem noção, para um cliente comprar a sua marca sem nunca ter visto ela, é necessário você ter um esforço de 7 contatos. Seja via outdoor, seja indicação, influenciador, tráfego, tudo isso são pontos de contato para você conseguir a primeira compra. A única coisa que quebra isso é alguém indicar para você fazer essa compra. Agora veio lá, conseguiu, a pessoa comprou de novo. Por que eu não considero a segunda compra ainda um cliente recorrente? Porque aqui ainda pode ter muito subsídio para gerar esse encontro. E aí só tem um interesse que eu digo unilateral. Peraí que eu ganhei um cupom de R$12 na primeira compra. A experiência não foi ruim. Deixa eu ir de novo. Ah, mas agora eu tenho um clube e eu estou usando frete grátis. Tá. Outra experiência que ainda tem muito incentivo. Eu considero que a partir da terceira compra o cliente é recorrente, principalmente se essa compra acontece pelo menos dentro de 30 a 60 dias. Por quê? Já na terceira compra ele já não vai ter tantos benefícios. Tende a você estar apenas ali com um frete grátis, sem estar acumulando promoção. Então se ele vem 3 vezes consecutivas, é sinal que você acertou na primeira, acertou na segunda, e esse cliente pode ser fidelizado até chegar a centenas de compras, se você acerta todo o processo. Qual que é o grande ponto? Ele já te conhece, ele valoriza seu produto, ele valoriza o seu serviço, ele tende a gastar muito mais do que nas experiências anteriores. Então o cliente recorrente, na minha opinião, é aquele que passa de 3 compras e você vai trabalhar para ele ir para a 10ª, para a 15ª, para a 20ª, centésima venda. Esse cliente, ele é normalmente o cliente que sustenta o seu negócio no longo prazo. Porque um delivery que vive só de aquisição e não tem recorrência, ele sempre vai ter um investimento, um custo de trazer esse cliente muito maior. É o que eu falo com quem é só uma dark kitchen, que não tem loja física, que não investe muito em marketing, depende só da plataforma. Você vai pagar mais caro para trazer esses clientes para o seu negócio. Indiscutivelmente. Ah, eu não tenho influenciadores que me indicam, eu não tenho uma base de fãs que me indicam. Então você vai ter que usar todos os mecanismos, alavancas, campanha inteligente, campanha do clube, frete grátis, anúncio e mais o que vier para você conseguir ter ranqueamento e trazer essas pessoas. Quando você fideliza, porque você tem algo único, que está acima da média, que faz a pessoa ter uma experiência inesquecível, ele se torna um cliente recorrente e ele paga quanto vale. É muito normal você iniciar uma operação com um ticket, às vezes 30% menor do que o desejado. Ah, Rafael, vou ter uma operação que meu ticket médio vai ser R$100. É normal no começo ser 70? É. Como é normal você querer ter um ticket de 50, R$55 dentro do almoço e começar com 35, 40. Por quê? Na aquisição, maior desconto para apresentação do serviço. Porém, isso não se sustenta ao longo do tempo. Como que se sustenta? Buscando um cliente que já te conhece, que já te indica, que gosta do seu serviço, que gosta do seu produto, que entende que sua entrega é extremamente melhor do que o do seu concorrente. Esse é o cliente que você vai trabalhar para manter ele na base o máximo possível. Entretanto, em alguns momentos pode haver falhas.
Falta de mão de obra, você está desanimado, você deixa o seu negócio, passa 1, 2 semanas sem ir lá, e aí acontecem os problemas que você não identifica e esse cliente vai precisar ser recuperado. E esse é o terceiro cliente, e esse ponto é importantíssimo para você compreender como fechar esse ciclo de conquista desses clientes que vão sustentar o seu negócio dentro da jornada de consumo. Bora pro terceiro. Cliente recuperado. Rafael, o que é esse cara e quando que ele é considerado um cliente recuperado? Pessoal, os bons clientes dentro das plataformas, dado importante sobre marketplace, tá? Em média no Brasil, um bom cliente ele compra 3 a 4 vezes por mês dentro do iFood, por exemplo, que são dados públicos, tá? Então, se esse cliente compra 4 vezes no mês dentro do iFood e ele compra só uma vez comigo, ele pode passar alguns meses sem comprar. Meses. E o que acontece? Ou ele achou alguém melhor que você não foi inesquecível, e aí tem um grande problema. Se você errou nessa jornada, como que você recupera? Aí existem as técnicas para você fazer isso. Você pode gerar cupons e ofertas exclusivas para quem não compra mais de 30 dias, que é considerado um cliente que é para ser recuperado, clientes que não compram há mais de um mês dentro da sua unidade. Isso é importante, de 4 compras no mês, há clientes muito melhores como o do clube que chegam a ter 8 a 9 compras. Por que esse cara não compra pelo menos 1 a 2 vezes por mês no seu negócio? Pode ser porque você errou o processo, pode ser porque você estava com a loja fechada, faltou insumo, estava cancelando muito, perdeu o ranqueamento, está com muito chamado, várias coisas podem impactar, porque a linha é tênue demais da excelência de serviço dentro do delivery. Então esse cliente recuperado, você vai ter que trazer ele de volta. Agora, ponto importante, Rafael, esse cliente recuperado, eu devo buscar ele sempre? Não. E aí nas aulas que eu vou trazer um pouco mais práticas aqui, a gente vai mostrar por que não. Se você perdeu esses clientes porque está com alto índice de chamados, alto índice de cancelamento, você está com falta de mão de obra, você está operando mal, para você investir em readquirir esse cliente, que custa mais caro do que um cliente novo muitas vezes, você precisa ter mudado de dentro para fora. Se sua operação não melhorou, por que você chama ele para vir de novo? Ah, não, se deu uma bola fora lá no primeiro encontro, falou uma besteira, a pessoa ficou decepcionada, e aí, mas você está muito interessado, você acredita que é o homem ou a mulher da sua vida. Você quer muito o próximo encontro, o quanto que você vai ter que suar para trazer de volta. E vai falar a mesma besteira de novo? Então, para você conseguir fidelizar algo que você pisou na bola, a experiência tem que ser diferente. Então entendam isso. Cliente novo, cliente recorrente e clientes recuperados. Esses 3 conceitos são importantíssimos para a jornada, porque para cada etapa dela, você vai ter que se posicionar de forma diferente e trabalhar dentro da plataforma com estratégias, com serviços, com pontos de vista totalmente diferentes. Recapitulando, qual que é a jornada do cliente? Primeiro, a primeira compra. É um cliente novo. Próximo, cliente recorrente. Ele já veio 2 a 3 vezes de volta ao seu negócio. Terceiro, cliente fiel. Ele já voltou 5, 10 vezes. E por último, promotor da marca, que é o que todos nós buscamos. É aquela pessoa que você não está na mesa, ela está falando bem do seu negócio. Como construir essa jornada? Para conseguir isso, é importante entender as métricas que você vai avaliar para saber se está valendo a pena conquistar cliente novo, recorrente ou recuperados. Já ouviu falar sobre CAC, custo de aquisição de cliente, LTV, Lifetime Value, quantas vezes o cliente vai comprar e qual o ticket dele? Valeu a pena esse investimento de aquisição? E o ROI, qual o retorno eu desejo dentro de cada campanha? Tudo isso você vai ver nos próximos episódios. Bora nessa!